noite, gente! Boa noite! Boa noite, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre profissionalizando seus quadrinhos. E hoje eu tô aqui com a trupe! Tô aqui com os Supermanos, né? O Breninho! O Breninho, ele é o super rápido, esse daqui que tá aqui. E a gente tá De vermelho! A gente tá também com a Bebetinha! Oi! Que tá aqui também! Esse daqui é a Betinha que tá aqui. E esses daqui... De rosa! E esses daqui são os Supermanos, né? Que estão comigo hoje aqui na live, fazendo participação especial. Vocês querem falar alguma coisa pro pessoal? E aí, gente? Se apresenta aí, Benox. Eu sou o Brenner hoje! Fala aí quem que você é no Supermanos. Super rápido! E eu a Speed Elétrica. É isso aí. E você é o elétrico. Hoje a gente vai estar fazendo... É isso E aí. agora a speed elétrica e eu o elétrico. E eu super rápido! Hoje a gente vai estar falando sobre como profissionalizar os seus quadrinhos, né? Pra quem não sabe, eu acabei publicando Supermanos. E semana passada lançou Eclesiástico, que eu participei da pintura digital como Flatter. E aí você pode estar adquirindo isso daqui na loja do Guerra dos Reinos e na editora 100% Cristão. Esse daqui você pode estar adquirindo comigo mesmo ou no Instagram. Ou então também na loja Guerra dos Reinos. É isso daí. Esse cara tá cuspindo a espada. É porque... Você não é história, menina. Isso não é história. Mas aí é o seguinte, gente. Hoje eu vou conversar com o Marcos sobre como profissionalizar seus quadrinhos, né? E se você que está vendo depois no YouTube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e comenta. E agora, vamos então chamar o Marcos para... Ô Marcos! Você tá aí, Marcos! Calma que Conhece aí! ele tá... Vamos esperar para ver. Nintendo. Oi. Guerra dos Reinos. Minha máquina? Vamos ver lá. Minha máquina? Não. E você aí, ó? Eu vou deixar aqui, né? Eu tô esperando aqui. E Eu você conheço. aí? Vamos ver, temos 3 pessoas. E 4? Deixa eu só ver aqui. Alguma coisa deu errado aqui que não entrou. Ele. Marcos, você tá aí? Você ainda tá em live? Você tá aí? Dá um oi aí pra gente. Dá pra gente, Marcos! Eu acho que eu vou ter que encerrar a live e voltar aqui de novo. Eita! Aconteceu alguma coisa que o Marcos não pôde participar. Então, Beta, mas aqui não tá dando nem pra acenar. Tá, ele tá aqui. Vamos lá então. Chamar o Marcos pra vir. Marcos! Cadê você? Conhece aí! Calma, internet. Só ver se vai dar. Olha só, gente. Agora deu! Aê! Marcos! Ei, Marcos! Graça e paz, boa noite. Bom demais. Ó, o Edu do Parábolas tá aí vendo a gente. Fala, Edu, tudo bem? E aí, Graça e paz, pastor. E aí, Edu? Hoje o Superman está aqui com a gente, o Brenner e a Roberta. E hoje a Equipe gente vai falar completa. sobre como profissionalizar os seus quadrinhos. O Brenner e a Roberta são personagens principais do Superman, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre aquele papo. Não, você não vai não. Eu também tô lá. É sobre você falando? Também. A gente vai continuar falando sobre essa questão de profissionalização de quadrinhos, né? Primeiramente, eu quero dar espaço para o Marcos. Marcos, se apresenta, fala um pouco da Comics GR, né, aí pra gente, e dos seus projetos também. Bom, legal, boa noite a todos. Meu nome é Marcos, para todos aqueles que não me conhecem. Sou criador e idealizador da marca Comics GR, que é uma marca voltada para... É uma produtora de quadrinhos, né? É um estúdio de quadrinhos. Também temos alguns materiais de autoral. Tem alguns projetos rodando, né? Que são Overcoming Fear, a saga de Josué. Overcoming Fear é a história de Josué no estilo Conan. Também tem Meu Pequeno Universo,
né, que também está rodando. É uma adaptação de um teatro, né, para os quadrinhos. Também temos a Família Cheia da Graça, né, que também está rodando. O volume 1, o volume 2 já está em correção de texto, então bem provável que em breve já esteja disponível. E agora, mais recentemente, Eclesiástico, com a editora 100% Cristão, fora outros trabalhos que estão em andamento, né? Barzillai, filho de Sansão, que é o próximo já que a gente está terminando de fazer a aprovação dos personagens, andamento dos roteiros, enfim. E tem esses projetos aí. Tem vários outros projetos encaminhando, mas a priori são esses que estão mais abertos para todos aí. É isso aí. Muito bacana. Muito bacana ao que você falou, né, Marcos? E uma das coisas que tem acontecido, e como eu comentei com você da última live, e a gente também se viu ao vivo, né, no lançamento de Eclesiastes 4, foi como que você teve essa caminhada, né, de pegar o seu sonho, que é fazer seu quadrinho, conseguir profissionalizar a ponto de virar uma produtora, a ponto de conseguir virar uma empresa, né? E agora é uma marca. Você registrou o Comics GR para virar uma marca. Eu gostaria de saber o que foi preciso para você chegar nesse patamar de já virar uma marca. Como estava escrito lá na imagem, foi o planejamento que você fez. E como que foi esse planejamento? Bom, para você ajudar aí aqui. Primeiro, antes de comentar, eu queria agradecer o pastor Alvarez que está aí nos acompanhando, grande mestre, o pastor Edu, né, que também está nos acompanhando. Grande pastor Álvares. São pessoas que têm me acompanhado aí desde lá de trás, velho. E aí eles estão acompanhando desde o começo. Eu estava lembrando esses dias, quando eu conheci o pastor Edu, estava lá atrás, numa mesinha de Artista L, e com o meu primeiro quadrinho lançado em 2017 e produzido em 2012. Então houve esse período aí de incubação aí até o primeiro lançamento. Mas, voltando à pergunta, né, qual o planejamento que eu tive? Primeiro que eu não planejei, na verdade, isso eu não almejava isso lá 8 anos atrás, 9, né, vai fazer 9 anos agora. Quando eu comecei a Comics GR foi em 2012, né? Que a Comics GR nasceu da vontade de fazer um quadrinho, né? Fazer uma história em quadrinho com uma temática daquilo que eu estava vivendo, né? Eu via muitos quadrinhos assim, da história da Bíblia, eu gosto muito, né? Tem até um projeto com a editora 100% Cristão que o ano que vem sai, que é de uma Bíblia em quadrinhos. Eu sempre vi esse tipo de quadrinho, mas eu sentia muito falta de quadrinhos de histórias com a temática cristã, mas histórias normais, assim, uma história de ficção, né? Estilo Dragon Ball, eu gosto muito de Dragon Ball. Hoje assisti o primeiro episódio do He-Man, eu sempre gostei de He-Man, né? E aí eu aprendi muito com He-Man quando eu era pequeno, né? As ditas frases no final do anime, né? Faça isso, obedeça aos seus pais e não sei o quê, né? E eu sentia que dava para ter alguma coisa nesse patamar. Eu sentia muita falta disso. E aí foi onde que veio a vontade de fazer quadrinhos, né? Então, assim, eu não tive um planejamento a priori, há 9 anos atrás, de se tornar uma marca. Conforme eu fui me envolvendo no mercado, conforme eu fui vendo as coisas acontecendo, que eu fui sentindo a necessidade de
tomar algumas posições, né? Registro de obra, registro o registro da marca em si, né? Isso veio ao decorrer dos anos, né? E então, assim, eu não almejei nada, assim. As coisas foram... A primeira oportunidade apareceu e eu fui abraçando ela e identificando o que eu precisava fazer algumas coisas, né? Para ser reconhecido, não... Uma das coisas que eu sempre quis como artista não era vender os meus quadrinhos, por exemplo, porque ele é crente, né? Ele é da nossa igreja, vão comprar. Não, eu quero vender os meus quadrinhos pela qualidade de um quadrinho, como outro qualquer. Ser reconhecido pela qualidade da arte. E não o que eu via muito isso. Então eu senti isso ao longo conforme eu fui produzindo, né? Então eu conheci nessa trajetória artistas que continuam fazendo fanzines, por exemplo, né? Para quem não sabe, o fanzine é o quadrinho feito da forma antiga, ir lá numa papelaria, tirar cópia de todos os seus desenhos, encadernar eles, grampear eles. Tem artistas que são muito antigos e ainda, assim, até novos, continuam nesse processo e eles estão satisfeitos com isso. E quando eu comecei a ver as coisas, eu falei assim, não, eu quero fazer algo diferente. Eu quero ser algo diferente. Eu quero fazer algo diferente. Né? Hoje nós temos grandes indústrias do quadrinho que movimenta hoje, se não dizer pelo menos 50% do mercado financeiro mundial, que é da cultura pop, que são as duas grandes empresas, Marvel e DC. Uma bolsa é muito mais vendida com um Batman atrás dela do que uma bolsa, por exemplo, que só tem a marca, entendeu? O que vende é a marca. E aí eu falei assim, não, cara, eu acredito no potencial de que nós podemos ser uma produtora, ter uma produtora no Brasil com a mesma qualidade, né? E aí, quando eu lancei o meu primeiro quadrinho, foi assim, quando eu lancei o primeiro quadrinho, que foi em 2017, esse quadrinho rodou o mundo, foi muito bom. Se eu continuasse naquele patamar, eu ia continuar com as mesmas diretrizes, né? Sem busca de melhora. Eu poderia ter ficado por ali, entendeu? Só que quando eu mandei e o quadrinho chegou nas mãos de algumas pessoas que são comercialmente falando do mercado, né, na mão de quadrinistas profissionais que produziram para Marvel, que produzem para Marvel, que produzim para DC, né, que produziram para DC também, quando chegou na mão de editores, né, eu lembro que assim o primeiro feedback que eu tive de um quadrinho, do primeiro quadrinho que eu fiz foi de um quadrinista que já veio a falecer, que é o Carlos Brandino. Ele era minha referência no Brasil como desenhista, eu sempre gostei muito dos desenhos dele. E aí a primeira coisa que ele me falou assim, tá legal o seu trabalho, só que você precisa melhorar nisso, naquilo. Então as coisas que eu fui recebendo de feedback, eu fui aplicando no meu quadrinho. Né? Aí para vir para a marca, isso veio depois. Quando eu comecei a sentir no mercado que eu precisava de algumas outras coisas. Por exemplo, um quadrinho, eu consigo ter todos os direitos dele registrando a obra, né? Então, eu tenho os direitos só da obra. Eu não tenho os direitos do personagem. Então, quando eu vou fazer os direitos autorais, sem que seja vinculado à marca, eu tenho que fazer o registro de tudo. Então eu tenho que ter um registro do personagem, um registro do quadrinho, né? Se ele saiu o volume 2, eu tenho que fazer um novo registro para aquele volume 2. Então, o que eu identifiquei? Que se eu criasse uma marca,
e aí estudando a lei, né? Estudando lei, falando de lei mesmo, que se eu criasse uma marca, tudo que eu criar dentro da marca, o próprio INPI, que é a patente de marcas, né? Quando eu sou detentor da INPI, da COMCGR, tudo que eu criar debaixo da marca, eu estou amparado pela lei. Né? Então eu não preciso mais hoje, por exemplo, registrar cada obra. Tem uns registros que eu preciso fazer por lei para circular no mercado, para eu ter algumas premiações. A gente fala isso um pouquinho para frente. Eu tive um caso nessa semana que passou de uma mulher que veio me procurar, que teve problemas com o registro ISBN dela. E a gente já fala a respeito disso. Mas falando dessa questão do planejamento, então eu fui identificando ponto a ponto. Então hoje, quando eu falei assim, não, eu preciso registrar a marca, para quê? Para ser uma marca? Não, é para mim cobrir tudo o que eu criar debaixo dessa marca. Então, quando nós fomos lançar a plataforma Stream, né, que é a plataforma de leitura de quadrinhos gratuita e premium, essa plataforma está debaixo da cobertura do registro da marca ComicGR, né? Então tudo que está, eu sei que tem muitos, lá tem obras que não são minhas, né? Mas a pessoa que está dentro da plataforma tem a mesma cobertura do que a ComicGR pode oferecer. Então se você colocou o seu quadrinho lá, você está amparado por lei que está dentro da plataforma. Então, qualquer plágio que vier depois da plataforma, nós conseguimos, em recursos administrativos e legais, acionar judicialmente qualquer plágio que foi feito através do site da plataforma. Porque a plataforma é um produto da ComicGR e aí mesmo que são de outros autores, a ComicGR não tem os direitos autorais das obras dos autores, mas qualquer plágio que venha a partir dali, né, tá amparado por causa da marca ComicGR. É como se fosse uma Netflix. Então, por exemplo, por que a Disney não tem, a Disney Plus não tem o Homem-Aranha de Volta ao Lar? Porque quem está ainda com esse direito de produção desse filme é a Netflix, né? Se você for lá na Netflix, o Homem-Aranha de Volta ao Lar está lá, né? Você pode ver que na cronologia da Disney Plus ele não está, embora seja um produto da marca. Então, tá vendo como essa questão do amparo da marca, ela dá um amparo legal para outras coisas? E como que eu fui aprendendo isso? Quase perdendo obra, né? Tendo desenho plagiado. Eu lancei o meu segundo quadrinho sem amparo. Eu não tinha saído o registro ainda. E aí eu peguei desenho na internet de pessoa falando que a ideia era dele, né? Então eu falei assim, opa, eu preciso me proteger disso. Então, conforme o tempo foi passando, as necessidades foram aparecendo, eu fui planejando estar. Então, me proteger, né? Me proteger como artista, me proteger como empreendedor, porque hoje os quadrinhos para mim, eles não são mais simplesmente uma questão de arte só, né? Tem a questão do empreendedorismo, que eu preciso investir, é grana que vai, entendeu? Então eu tenho uma empresa, do meu escritório de contabilidade, é um dos principais apoiadores do projeto, né? Então a MJK Soluções, que é o meu escritório de contabilidade, é um investidor da ComicGR, né? E fora os outros investidores. Mas para que os investidores tenham segurança em investir, né, eu preciso ter todos os registros. Porque senão eu não consigo ter apoio. Então vamos lá. Tem muitos quadrinistas que querem lançar uma obra. Aí quer ter patrocínio.
né? Qual é a garantia? Qual é a garantia que você, como quadrinista, dá para o investidor de que essa obra não pode ser copiada, velho? Entendeu? Então é por isso que eu comecei a identificar. Eu preciso, sabe, eu não nasci num berço de ouro, então eu não tenho grana sobrando, né? Então o que acontece? Eu preciso buscar investidores, né, para investir na obra, né, para acontecer. O Overcoming Fear foi o primeiro assim que abriu alas para mim em muitas outras coisas. Abriu minha mente para ver, opa, eu preciso disso, disso. Se eu vou buscar, o Brasil tem investimentos do governo, né? Então tem o Pronac. Pronac é um incentivo federal para quadrinhos nacionais. Então o governo federal tem um incentivo para quadrinhos nacionais. Você tem que participar, claro, de uma licitação. É como se fosse a Lei Rouanet, né, por exemplo, né? É como se fosse a Lei Rouanet, só que dos quadrinhos. É o Pronac nacional. Cada estado tem um projeto de lei de apoio à cultura, ao artista, à obra. E como participar disso? Você tem que ter os registros. Senão você não consegue participar. Então, assim, eu quero trazer isso para mim, Marcão, para a marca, né? Então eu tive que fazer esses registros aí. ô Marcão, você poderia só falar com a gente quais que são esses registros, né? Falar quais que são os registros que se faz, aonde que faz, né? Posso. E falar também onde que se registra uma marca, como que se registra, né? Porque é interessante tudo isso que você falou, mas eu creio que as pessoas que estão assistindo, elas estão assim, nossa, mas quais são os registros, como faz isso? E aí seria interessante você falar. Eu vi que entrou muita gente, sejam todos bem-vindos. Aí, Evander, seja bem-vindo também. Então fala aí com a gente. Seja bem-vindo. Né, velho? Quais que são os registros, né? Então vamos lá. Ainda assim, pensando como pessoa física, você tem o registro de direito autoral, né? Então quando você lança um quadrinho, você tem que fazer o seu registro autoral, né? Que ele é feito mediante a Biblioteca Nacional do Brasil. Só que o que acontece? O processo de registro, ele não acontece da noite para o dia, né? A Biblioteca Nacional, no mínimo, é 6 meses para sair o registro da obra, né? Ou daquilo que você for registrar, personagens, obra, enfim, né? Tem uma escala deixa eu ver se eu tenho aqui para mim ler quais são as categorias: HQs, Overcoming Fear, direitos autorais, ficha, é isso? Não, essa aqui é a ficha cartográfica, registro, aqui, ó. Então o que a Biblioteca Nacional, quando você vai fazer o requerimento, é claro que tudo tem uma taxa, tá? Então é aquilo que eu falei. Por isso que eu vim para registro da marca, para que eu comece a ter menos custo. Isso se chama planejamento tributário. Isso veio através da minha profissão, que eu sou contador, né? Então, inclusive meu TCC foi planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? É redução dos impostos, né, das taxas de forma legal, sem sonegação. Dentro da lei tem como reduzir imposto. Então, se algum dia você ouvir sonega porque o governo rouba também, então para por aí, porque esse não é o melhor caminho. Tá? Lá na frente vai pagar. Então, cada tópico desse daqui, você paga uma taxa. Então, vamos lá. Você pode registrar antologia, argumento, os TCC são registrados por aqui, artigo,
Ou seja, todos os artigos que você for registrar, por exemplo, no seu... Você quer ter no seu Instagram direitos autorais de tudo aquilo que você posta. Você tem que ter esse registro. Se você não tiver esse registro e alguém registrar, e aí ele publicar a mesma publicação do que você, e ele tem o registro, o errado é você. E você, mesmo que você criou. Entendeu? Isso é muito sério. Autobiografia, biografia, cartaz, folder, panfleto, ou seja, todos esses cartaz, folders e panfletos entra na mesma questão das publicações na internet, que na época que foi criado o requerimento de averbação da Biblioteca Nacional, não existia internet. Né? Então, os anúncios, as postagens na internet entram nessa classe. Comics, que são os quadrinhos, conferência, conto, crônica, desenho, design, web design, dicionário, didático, ensino, fotografia, guia, histórias em quadrinhos, leitura infantil, letra de música, livro de jogo, o RPG, tá vendo que isso até aqui engloba, mapa, místico, estéreo, monografia, música, novela, período, jornal e revista, personagem, poema, religioso, romance, roteiro, teatro, técnico, tese e outros. Então, cada coisa que você for fazer, o registro nacional, ele é o cerne, né? Ele é o que te dá legalmente, é o que o juiz entende que é seu, é o registro nacional. Só que essa demanda de ser um processo demorado, né, que se demora realmente 6 meses para sair, chutando baixo, da Comics GR demorou 8 meses para sair na Biblioteca Nacional. Eu tenho ele aqui. Amigo Jesus demorou 3 meses, Marcos. 3 Meu meses demorou 8 meses. Esse pela daqui, Biblioteca Nacional. Foi até rápido, eu achei. Então, foi rápido mesmo. Talvez esse foi um pouco fora da curva, porque é 6 meses. De 6 a 8 meses. Mas, enfim, com esse processo demorado, a Receita e aí o convênio nacional e internacional dos registros abriu para certificadoras independentes. Né? Só que nessa abertura aconteceu de muitas fraudes. Né? Muitas empresas fraudulentas que registram a obra e ela não registra a obra. Então, aí é uma das coisas que você precisa se atentar. Uma das certificadoras que eu utilizo, que é a Victories é a mesma certificadora da Marvel e da DC. A Victories sai o registro de direitos autorais em 24 horas. Então, em 24 horas você já tem o registro. Então, a Victories aí começou, né? A gente precisa falar um pouquinho de história para poder entender a importância do registro autoral. Nesse longo da história, o que acontecia? Um músico falava de uma ideia de uma música, né? E aí o outro ia lá, tocava ela e registrava, ponto, né? E aí quem teve a ideia perdia. E o que aconteceu? As certificadoras entrou com recursos e aí houve a liberação do registro da ideia. Então, a Victories, além de te dar o direito autoral de uma obra completa, tem como você registrar lá a obra completa e tem como você registrar... Eu acho que você caiu, você está aí? Eu não estou te ouvindo. É porque eu tinha mutado o microfone. Mas eu estou aqui. Tá. Eu precisei Então, fechar aqui. que apareceu só o seu logo aí, eu falei assim, caiu. Eu precisei fechar a imagem aqui. Mas enfim, aí eu não sabia nem que dava para fechar, velho. Uso tão pouco Instagram. Ah, tá. Não tô te ouvindo, mas...
Eu não tô te ouvindo, não. Só tô vendo o seu dedo, assim. É porque eu mutei de novo, eu esqueci. É porque aqui, ó, tem o microfone, a câmera e o negócio de trocar o lado, né? E o negócio de efeito. Talvez o seu deva estar ou em cima ou do lado aqui, ó. Tá aparecendo não e eu nem vou apertar. Mas enfim, dentro disso, as certificadoras abriu-se para o registro da ideia. Então vamos lá. Você teve uma ideia. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou dar um exemplo. No Mercy, né? No Mercy já tenho todos os registros da ideia. Eu não tenho da obra porque a obra não está pronta. Mas eu já tenho todos os registros da ideia. Por isso que eu já divulguei. Porque qualquer pessoa que pegar esse nome, No Mercy, com a mesma temática que eu peguei, né? E criar um quadrinho parecido que esse, eu aciono na justiça. Porque eu já registrei a ideia. Né? Então lá, para registro da ideia, tem alguns passos para ser seguido. Você precisa, não que é uma regra que a certificadora te impõe, mas é uma fórmula que eu criei, invisto os incentivos fiscais que que eu queria colocar à obra, exigiam. Né? Então, para você participar de uma licitação, por exemplo, você precisa ter o plot, você precisa ter o storyline, você precisa ter o logo, você precisa ter no mínimo 3 páginas desenhadas, você precisa ter pelo menos a capa, né? Você precisa ter a lista dos personagens, as fichas dos personagens. Então, todo esse material, quando eu começo a criar a minha obra, eu junto ele num arquivo e registro a ideia. E o registro da Victories, ele é barato, ele não é, por exemplo, até que o do registro nacional, da verbação da Biblioteca Nacional, ele não é caro, você vai gastar uns R$ 60 para fazer o registro. Mas a Victories você vai pagar R$ 25. Em 24 horas você tem todo o registro. Então qual que é o caminho? Primeiro se registra na Biblioteca Nacional, enquanto o processo está rodando, eu vou e registro a ideia ou a obra na Victories, ou até mesmo antes. Então, vamos lá, estou fazendo um projeto, surgiu um projeto na minha cabeça, comecei a digitar ele, fiz o esqueleto do projeto, montei todo o esqueleto do projeto. O que eu vou fazer? Eu vou registrar na Victories a ideia. Então, eu tenho o primeiro registro. O que é os direitos autorais? Aí é uma questão civil, né? Uma questão de direitos. Então, um pouquinho de falar, que a gente vai falar agora, é um pouquinho de direito, né? Aula de direito. Né? Isso é o que os desenhistas no Brasil não levam em consideração. Isso eu fico assim um pouco de cara, porque as pessoas acham que é só fazer a obra, né? E esquece de cobrir os seus direitos. Aí qualquer pessoa vem e rouba a sua obra, e isso não é só porque é cristão e isso não vai acontecer. Gente, acontece, tá? Então, aí lá atrás, eu registrei a ideia, né? Montei todo o projeto, registrei a ideia, comecei a produzir, quando eu estou com o projeto montado, pronto, registro a obra na Biblioteca Nacional e na Victories de novo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando provas de que essa obra é minha. Né? Quando você vai para um juiz, numa questão civil, o que é? É você formular provas de que aquele fato é verídico. Ou seja, qual é o fato? Eu estou falando que o meu quadrinho é meu. Né? Se alguém ouve essa questão do plágio. Né? Porque os registros são para isso, para proteger do plágio. Registrei na Biblioteca Nacional. Qual outro registro que eu devo fazer? ISBN e ficha cartográfica. Falando de quadrinhos, livros. Esses são os 2 próximos registros que você precisa fazer. E isso não está atrelado à pessoa jurídica ou à marca. Isso você pode fazer com o seu CPF.
Porque o ISBN, ele é o código nacional que te garante que aquilo é um produto. E por que a ficha cartográfica? Ele comprova que a obra é sua, catalografada na Biblioteca Nacional. Então é gerado um código, o ISBN gera um código e vem a ficha cartográfica junto. E aí na ficha cartográfica vem uma coisa muito importante, que é o registro de quem catalografa a sua obra, né? Então tem um cara que vai lá e coloca, ele tem um número, que é o CRB, é tipo um CRC do contador ou uma carteira da OAB de um advogado. É a carteira do catalográfico de registro. E aí, falando disso, eu tive esse caso, esses tempos atrás, de uma artista que me procurou semana passada. Tava rodando, tá acontecendo, né? A premiação do Jabuti, né? A premiação dos livros e quadrinhos do Jabuti. Para participar esse ano estava caro, 450 pau, né? De taxa para você concorrer a um prêmio. Eu acho meio absurdo isso, mas tudo bem. Faz parte, e se você tem um prêmio Jabuti para expor na sua obra, é reconhecido isso mais para frente. Em questão de buscar recursos, de buscar patrocínio, enfim. A gente está falando de registro, mas tudo isso engloba essa questão da segurança. E também da segurança de investidores. Se você quer um investimento dentro do seu projeto, você precisa criar essa segurança. Senão você faz fanzine, continua fazendo fanzine, tá tudo certo. E aí, essa mulher, ela tinha contratado uma empresa para fazer a certificação ISBN dela, cobrou um valor lá, e ele passou o número para ela. Só que o número do registro era de um cara que não existe, velho. O que aconteceu? O pessoal do Prêmio Jabuti mandou para ela que precisava do CRB correto, né? Que aquele CRB não existia. E aí ela identificou que ela passou por uma fraude. Conclusão, ela perdeu a oportunidade da premiação do Prêmio Jabuti. Sem contar que ela perdeu a taxa que ela pagou. E sem contar que ela perdeu o que ela pagou para essa certificadora. Nossa! É Entendeu? aquilo, né? Aconteceu no nosso grupo lá, né? De um dos nossos conhecidos, compartilharem sobre essas certificadoras, né? Eu lembro que você tinha falado sobre elas mesmo. Eu não lembro se foi numa conversa nossa ou se foi na live com o pastor Edu ou na live que a gente fez aqui de primeiro. E eu até cheguei a conversar com essa pessoa também. Falei, olha, essas certificadoras não são boas porque tem muita fraude. O que eu aprendi é que nessa questão de registro dá para você fazer sozinho. Eu já fiz registro. Então, por um exemplo, as obras minhas são registradas. Então, tudo eu fiz sozinho, não precisei de uma terceira pessoa. E se você for precisar de uma terceira pessoa, você vai pagar mais e corre risco ainda da pessoa roubar você. Por isso também que a gente está fazendo essa live aqui. Dá para fazer sozinho, dá para você fazer por conta própria. E é muito mais seguro que o controle ali é todo seu. É você diretamente com a Biblioteca Nacional, é você diretamente com a Victors, né? É você diretamente com a Câmara Brasileira do Livro. Né? Isso, a CBL, né? Também tem. É isso, a CBL, que faz a emissão dos ISBN no Brasil. Isso. E os códigos de barra também. Exato. Então é muito mais seguro, né? E evita essa questão dessa fraude. Né? Porque você acaba perdendo uma coisa que é a sua obra, acaba perdendo prêmio e acaba perdendo dinheiro e é ruim. Porque tem muita gente que é mal intencionada, né? E não só o prêmio, ela está totalmente desamparada, essa pessoa, né? Se uma pessoa for e lançar um livro com a mesma temática dela, com o mesmo título, ela é obrigada a mudar o título do livro dela, cara. Entendeu? Ela é obrigada, porque o que a lei fala? O que a lei fala? Quem tem o primeiro registro é detentor. Não importa quem lançou primeiro. Quem pagou a taxa para o governo primeiro, ele é o detentor da marca, da obra, enfim,
né? Teve uma pergunta muito interessante que é do Evandro. Ele falou: os esquetes datados também podem ser considerados provas, mesmo antes de registrar? Pode, né? Tanto que pode e assim, esse é o grande problema. Porque assim, a gente está falando de gerar provas e a prova é uma questão de briga judicial, né? Então quem vai determinar que aquela prova é válida ou não é o juiz, né? Então, como eu me protejo disso? Como eu tenho a total convicção de que isso é meu? Fazendo registro. Não tem outra saída. Essa foi a grande preocupação que eu tive quando eu lancei Overcoming Fear em 2018. Porque quando eu lancei em 2018 Overcoming Fear, eu não tinha feito a Victories e eu estava esperando sair o registro de averbação da Biblioteca Nacional. O que eu tinha era só um protocolo. E aí, de repente, eu peguei na internet e o cara fez a mesma coisa. Olha, gente, eu tive a ideia de fazer o Josué no estilo Conan. Falei assim, cara, pronto. Levou minha obra, velho. Levou minha obra. O tempo que eu tive de ano de fazendo esse quadrinho, ele foi embora com o meu quadrinho, né? E aí é que assim, a gente conversou pessoalmente não, né? Pelo privado, e aí ele acertou. Mas isso acendeu dentro de mim e falei assim, opa, se aconteceu com ele, pode acontecer com outro, velho. Então eu preciso me registrar. E eu tinha foto, eu tinha o próprio quadrinho lançado. Então eu lancei ele num evento que foi na XCOM de 2018. Então eu tinha fotos dentro do evento. Porém, eu não tinha um registro. E a lei é clara, eu trabalho com contabilidade, então eu vejo não as mesmas leis civis, mas eu vejo a lei tributária. A lei tributária fala, não é, não é. Ponto. Então a lei lá dos direitos autorais, ela fala exatamente disso. Quem é o detentor da obra? É aquele que pagou o registro. Ponto. Na hora que cai na mão do juiz isso, mas eu lancei, eu tenho as fotos. Esquece. O cara vai dar causa ganha de quem tem o registro. Quem registrou primeiro. Né? Mesmo que você venha e registra de novo, depois. Mas ele registrou primeiro. E aí você perdeu com custos de advocacia, com seu tempo, perdeu a obra, enfim. O custo fica maior. Né? Então, não se ampare nisso. Faz o registro. Comece geral, faz a Victories, que é barato, sai em 24 horas, R$ 25 você sai com o registro da ideia e da obra. A Biblioteca Nacional, você faz o segundo registro da Biblioteca Nacional, por quê? Para você não ficar com o material parado. Né? Por isso você faz o Victory, senão você tem que ficar esperando 6 meses para rodar. Né? Então você faz antes que te protege e você para te proteger nesse tempo até da Biblioteca Nacional sair. Exato. E aí você faz o ISBN depois com a obra pronta. O ISBN sai e a carta cartográfica em 5 dias. Em 5 dias você está com todo o registro. Entendeu? Então você tem diversas coisas te amparando. Né? É isso aí. É isso daí, né, Ben? Tem que registrar as obras, né? E o que você acha de quem tem a obra dos outros? Ladrão. É ladrão, né? Vai ser o quê? Comida de bicho? Vai morrer. É vilão dos Supermanos, né? O Super Rápido tem que pegar ele, né? É isso aí. Uma porrada. Ô, Ben, fala pro pessoal aí seguir o Amigo Jesus. Sai Amigo Jesus aí, pessoal. Por favor, pessoal. E pede pra se inscrever no canal. E se inscrever também. É isso daí. É isso aí. Esse daqui é meu irmão Bennett, ele que inspirou o personagem do Super Rápido, né? A criação dele. Parece comigo aqui. É isso aí. Ô Marcos, é muito interessante toda essa questão, né? Do registro. E para registrar a marca, como é que fez? É muito caro, é muito complicado, demora muito.
Como que é aí pra registrar? Então, a marca você faz o registro pelo INPI, né? Eu só não lembro qual que é o site, deixa eu ver aqui. INPI. É www.gov.br/INPI/PT-BR. Então, cuidado também, que também tem algumas fraudes na marca. Quando você vai fazer o registro de marca, é igual a empresa, quando você abre. Quando você registra a marca, você torna público os seus dados, né? Os dados da marca, nome, quem é o detentor, né? Então aí algumas empresas fraudulentas entram nesse nesse meio tempo. Mas o registro de marca não tem, que é também, você tem diversos segmentos no INPI. Você tem o registro da marca, registro da patente, registro de desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador, programas de circuitos, contatos, academia do INPI. Então, essas são as classes de registros do INPI, que é um Instituto Nacional de Propriedades e Indústrias do Brasil, né? E global, na verdade. Num nível, o INPI ele abrange a nível mundial. Tanto que a marca Marvel, DC, todos eles estão registrados lá. Como que funciona? É muito simples. Tá? As empresas empresa de terceirização cobra para registro de marca R$ 2.500 a R$ 4.000. Você sabe qual que é o custo para o registro da marca? R$ 600 no máximo para o registro da marca. Então, é um valor assim de discrepância. Por que eles cobram isso? Porque a pessoa simplesmente não tem o conhecimento e não quer buscar o conhecimento, né, de como fazer. É a personagem, né, Marcos? É lá R$ 60, aí a pessoa vai contratar alguém, a pessoa cobra um valor absurdo para uma coisa que você pode registrar barato. O valor, às vezes, que você paga para uma outra pessoa, você registra um monte de personagens junto. Sim, aí como a gente está falando de valores, então voltando nos direitos autorais,